Segundo a Timóteo, capítulo 3, alguns versículos, diz assim a palavra do Senhor. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-te também desses. Falência pessoal, doença física, moral e espiritual. Falência da família, união livre, contra a natura e imoral. Falência dos países ou das nações. Caminhamos para a globalidade e livre trânsito de pessoas e bens e de usos e costumes, sem temor nem respeito por Deus, pela sua palavra, pela vida e pela obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos insolventes, irmãos. Esta palavra insolvência está hoje em dia. A todos os dias e a todo momento vemos no telejornal, nos jornais. Nossas próprias famílias, muitos conhecidos e amigos, estão insolventes. Estas obras, que eu, pelo menos, penso, são obras, e nós podemos chegar a essa conclusão também, obras do diabo, obras más do homem. Para estas obras, Jesus veio. Para quê? 1 João 3,8 nos diz que o Senhor Jesus, ou nos diz a palavra do Senhor, que quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. E ainda João, capítulo 3, versículo 19, diz-nos que e o julgamento é este. A luz veio ao mundo e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Falei-vos de insolvência. O quadro está branco. Por isso, eu deixei ficar aqui, porque foi uma curiosidade, não sei porquê. O nosso irmão Lino hoje escolheu por aqui o quadro para apresentar e para nós memorizarmos a passagem bíblica, que eu peço que me desculpem eu ter safado, mas depois podemos voltá-la a escrever no fim. Vamos a contas, irmãos. Vamos a contas. Há 19 dias nós terminamos um ano. Podemos fazer um balanço. Aquilo que se chama inventário e balanço. Após a realização de inventário e balanço de toda a existência e operando todo o deve haver, se chega à conclusão que os bens e o património são insuficientes para liquidar as suas dívidas, obrigações ou encargos com os credores. Razões para tal não faltam, muitas há. Conduzimos mal, calculámos mal, gastámos mais do que podíamos, demos um passo maior. O certo é que também temos os nossos inimigos declarados e nós temos que saber, e sabemos certamente. Só que às vezes nos esquecemos disso. Nós temos pelo menos 3 inimigos. Temos o diabo, a carne, a nossa tendência, o nosso gosto, o prazer da carne que nos puxa para fazer coisas que não devemos e para tentar satisfazer gastando aquilo que não temos, e o pecado. Tudo isto trabalha desde o princípio para a nossa completa e derrota, ou seja, e ruína, e neste caso, insolvência. Ao fazer o inventário e balanço, há pormenores, isto na gíria comercial, naquilo que temos de fazer em contabilidade. Ao fazer o inventário, perguntamos o que é que temos em caixa. Em caixa, normalmente, temos aquilo que é de imediato, daquilo que nós pagamos já, agora. E a questão que eu ponho é esta. O que é que nós temos em caixa, irmãos? O que é que nós, muitas das vezes, respondemos de imediato? Romanos 12, 17 e 18 nos exorta que cada um de nós tem em caixa o seguinte:
ou seja, que responda de imediato no nosso dia-a-dia. Romanos, capítulo 12, versículos 17 e 18. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas dignas perante todos os homens. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei ao Senhor. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, efetivamente, nós, como cristãos, aquilo que temos em caixa, aquilo que nos faz reagir logo, a primeira voz, seja efetivamente uma voz de consideração, de amor, de coisas dignas, não tornando mal por mal quem nos trata mal, quem nos reage mal. A este respeito, um episódio que nos sucedeu esta semana, quando vi um sujeito a sair do autocarro e desorientado, porque não era bem ali que ele queria sair, suponho eu. Mas não era bem ali que ele queria sair, ele... será aqui? Ficou assim e tal, onde é que eu estou? E tal. E eu estava com um casal de idade na paragem, na minha boa fé, pronto, querendo ajudar. Desculpe, o senhor precisa de ajuda. Os irmãos nem imaginam o olhar e a cara que ele me lançou. Eu parece que fiz algum mal, dizendo: o senhor precisa de ajuda. O senhor precisa... Onde é que quer ir? Nem imaginam o olhar, o próprio casal que estava ali, ao amigo lá, que foi o senhor que falou primeiro. Porque eu ia também falar a seguir, oferecendo ajuda. Mas pelo olhar daquele indivíduo, o olhar e o facto e a cara dele, ele quase que o matava se aquilo fosse uma pistola e se tivesse carregado. Ou seja, isto para dizer, irmãos, que nós, como cristãos, temos que estar preparados para nunca, jamais, responder mal por mal, mas procurar as coisas dignas perante todos os homens. Buscar a paz para com todos os homens e jamais nos vingarmos. Deixemos a vingar-nos ao Senhor nosso Deus. Temos, ao fazer este inventário, outra situação que é aquilo que nós temos no estabelecimento. Isso agora até mais que um Tadeu, que nos pode ajudar, que ele agora está noutras funções. Assim, o que é que temos no estudante? Ou seja, digamos, na estante, o que é que temos na estante para vender? Qual é a mercadoria? O que é que nós mostramos? O que é que nós exibimos para as pessoas comprarem? E isso, transportando para a nossa área, para o espiritual, para aquilo que nós só queremos ser, do que exibimos, irmãos, do que está em exposição, será que se assemelha a alguma coisa como aquilo que nós conhecemos em Gálatas, capítulo 5, versículo 22? Do fruto do Espírito? De amor, de gozo, de paz, de longanimidade, de benignidade, bondade, fidelidade. Será que se assemelha também a mansidão, a domínio próprio? Porque contra estas coisas não há lei. E temos que ter cuidado, irmãos, porque, além do mais, daquilo que temos nas prateleiras, daquilo que exibimos, não só daquilo que reagimos logo, não nos vimos em caixa, também temos que ter cuidado com aquilo que nós temos armazenado. O que é que nós temos no armazém? O nosso armazém, o nosso coração, o nosso interior. Do que temos armazenado, ou seja, guardado no nosso coração, Tiago, capítulo 3, versículo 10. A que é que se assemelha, irmãos? Tiago, capítulo 3, versículo 10 diz: da mesma boca procede a bênção e a maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Porventura a fonte deita da mesma abertura água doce e água amargosa? E em Efésios capítulo 4, versículo 29, nos exorta que da nossa boca não saia nenhuma palavra torpe, mas que ela seja boa e necessária para a edificação, a fim de que ministre graça aos que ouvem. E nos exorta mais, resumindo, mas de grande responsabilidade, dizendo que não interstiçais o Espírito Santo, no qual fomos ou fostes selados para o dia da redenção. Outra coisa que acontece quando fazemos o inventário e balanço, quando fazemos as coisas, também temos que fazer inventário e balanço daquilo que temos em depósito, as nossas contas bancárias. O que é que nós depositamos na conta? Mas, afinal, em que lugar? Lucas 6,45 nos fala de que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do seu mau tesouro, tira o mal. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Lucas 12,34 nos diz que
Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Lucas 12, 18, 22 diz-nos: quando Jesus ouviu isso, disse-lhes: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens e reparte pelos pobres e traz um tesouro no céu e vem e segue. E então, naquela passagem que nós conhecemos e que várias vezes nós falamos, nós estamos a falar de uma conta bancária, estamos falando onde é que temos o nosso depósito e em que lugar. E então Mateus 6, versículos 19 e 21, diz-nos: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se este depósito, se esta conta bancária que nós queremos ter, e temos, graças ao Senhor, creio eu, todos nós temos essa conta bancária, não está aqui, está nos céus. Que cada um de nós, efetivamente, faça com que essa conta bancária minimamente cresça. Pelas nossas atitudes, por aquilo que reagimos, por aquilo que pensamos, por aquilo que fazemos. Será que, também nesse bem inventário e balanço, também é cá a rúbrica do deve e haver. Deve e haver. Romanos 1, 13, 15, falando quanto ao dever ou deve, nós temos aqui Romanos 1, capítulo 1, versículos 13, 14 e 15. E eu não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido. Para quê? Para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. E Paulo dizia: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Do modo que, quanto ao que está em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho, também a vós que estáis em Roma. Paulo era devedor. Nós também somos devedores. Nesse deve haver, essa rúbrica do deve, também está em nós. É nossa obrigação, efetivamente, devermos, porque ele reconhecia que era devedor, tanto a gregos como a troianos, como a sábios ou ignorantes. E ainda Romanos, no capítulo 13, versículos 7 e 8, é-nos proposto que cada um de nós, devendo, deve, demos a cada um o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, senão o amor recíproco, porque quem ama ao próximo tem cumprido bem. E este é o que nós devemos. É o nosso dever. Em Eclesiastes também nos exorta e nos chama a atenção a palavra do Senhor a respeito do dever ou do deve. E diz-nos: este é o fim do discurso. Tudo já foi dito. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Nessas insolvências, muitas das vezes, há insolvências que são, efetivamente, como diz, criminosas. Ou seja, há insolvências que resultam do ato natural, da vida, das crises, das dificuldades, da falta de emprego, do reduzir dos salários, de umas doenças, mas há outras que são, efetivamente, criminosas porque são feitas propositadamente. As pessoas se tornam insolventes porque querem propositadamente não pagar os seus débitos que têm para com o seu próximo. Há pagamentos que nós temos que efetuar, irmãos. Há pagamentos a efetuar. Claro que nós não podemos fazer nenhum efetuamento para a nossa salvação. Não há nada que possa fazer para a nossa salvação. E nós sabemos disso. Há um único, que é Jesus Cristo, que fez um pagamento. Por isso que há pergunta: somos nós insolventes ou estamos nós insolventes? Não. O cristão não está insolvente. O cristão há muito que não está insolvente. Graças a Deus que nos ama por nosso Senhor Jesus Cristo. E por nos ter dado seu Filho, não nos torna insolventes de forma alguma. Nós é que podemos ser faliciosos. Nós é que, efetivamente, podemos ser criminosos. Porque, apesar de tudo isto, podemos crer que não queremos, mas podemos acabar por ser insolventes por vontade própria. Há pagamentos, pois, que efetuar.
aquilo que concordei, aquilo que cada um de nós concorda, aquilo que afirma, que vota, isso temos que pagar. Isso temos que pagar. Jonas, no capítulo 2, versículo 9, diz-nos: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de ação de graças. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Nós também temos que pagar impostos. E somos ensinados pela palavra do Senhor também a pagar o imposto daquilo que é devido. Nos lembramos daquela passagem bíblica que nos fala, quando questionaram Jesus de que era esta moeda, quando se pegaram na moeda, questionando pagar impostos, pegou na moeda e disse: que imagem é esta? Quem vedes aqui? A imagem de César. Ou seja, nós devemos pagar imposto. Deve haver, nesta contabilidade, devemos pagar imposto. Dar a César o que é de César. A haver. Nós devemos a Deus todo o temor, é dever de todo o homem guardar os mandamentos, que é dever, efetivamente, dar honra a quem honra, a quem imposto, a quem tributo, e dar honra a cada um aquilo que lhe for devido, mas o amor deve ser recíproco. E a haver, o que é que nós temos a haver, irmãos? Temos tido a consciência de comprar bem? A haver é sinal que compramos. Ou digamos, ou queremos comprar. Será que antes de comprar, pomos à prova, provamos aquilo antes de adquirir? A mercadoria? Que mercadoria estamos a comprar, irmãos? Aquilo que vemos na televisão, aquilo que lemos nos jornais, os romances, ou os livros, ou as aventuras, que nos distraem, efetivamente, da realidade das coisas, só mais tarde é que damos por ela e esquecemos de provar os espíritos e resultando daí, muitas das vezes, a nossa perdição, a nossa insolvência espiritual. Será que escolhemos bem o nosso fornecedor? Aquele fornecedor digno de toda a honra, toda a glória, aquele fornecedor cuja matéria que vende, ou a matéria que dá, a matéria que possui e que quer distribuir, digamos, é pura, é perfeita, é verdade? Ou será que o nosso fornecedor é o nosso próprio entendimento? Aquilo que eu entendo, isso fornece. Fornece o quê? A minha vida, a minha maneira de viver, a minha maneira de ser? Ou será que também o nosso fornecedor é aquilo que eu sinto no meu coração? Acho que isto é bom. Isto tocou-me no coração. Será que o fornecedor é esse? Ou será que também que é o fornecedor que é o homem, puro e simples, porque fala bem, porque é bonito, porque efetivamente provou destemor, valentia, coragem e que nos deixamos influenciar por ele? Será que é esse o nosso fornecedor? Não creio. Não quero, nem vos desejo e exorto-vos que jamais vocês escolham este fornecedor. Tiago 1, 16, 18. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua própria vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. E este é que é o perfeito, e este é que é o nosso fornecedor. Neste nós temos que nos preocupar em adquirir a mercadoria, adquirir o bem, os bens que Ele tem para nós. Compremos, pois, irmãos, aquilo que vale a pena. O que comprar então? O que é que vamos comprar? Provérbios 23, 23 nos exorta, e nós já fizemos em tempos aqui um estudo sobre isso, graças ao Senhor, e eu por acaso gravei isso, uma vez mais, ou seja, avivou a minha memória e tem efetivamente permanecido. Provérbios 23, 23 diz que nós devemos comprar a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria, a disciplina e o entendimento. Estes são os bens que nós temos que comprar. E esta verdade, esta sabedoria, disciplina e entendimento só há num lugar próprio. Só existe e só vem de um lugar próprio, só de um único fornecedor. Não nos iludeis, que não tenhamos ilusões, nem duvidemos disso. Só vem do Pai das luzes, só desce do Pai das luzes. Podemos dizer, isto voltando à contabilidade e aproveitando a ideia, dizer assim, qualquer um de nós faça a insolvência assim, eu não tenho dinheiro, eu não posso comprar, eu não tenho dinheiro, o que é que quero fazer? Muitos dirão isso.
Muitos estão dizendo isso. Isaías 55, versículos 1 e 3. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e deleitai-vos com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um pacto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. Claro que só nos levarmos uma vida em que efetivamente buscamos somente o prazer daquilo que sabe bem quando comemos ou bebemos, da roupa que usamos porque é confortável, também devemos procurar. Mas se vamos pôr todos estes problemas, que é que comemos, bebemos, que vestimos e tal, em primeiro lugar, e nos esquecermos de, efetivamente, do Pai das Luzes, nos esquecemos do amor de Deus, nós vamos ser uns insolventes. Vamos, irmãos, infelizmente vamos ser uns insolventes. E claro, convém nos preocupar em adquirir o tesouro, conforme Mateus, o tesouro escondido no campo, conforme fala Mateus capítulo 13, versículos 44 e 46, dizendo que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem ao descobri-lo esconde. Então, movido de gozo, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao negociante que buscava boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e o comprou. Que saibamos avaliar o valor que tem a salvação. O valor que tem em sermos cristãos. E irmãos, que na nossa vida nós vendamos tudo. Mas mesmo tudo que for preciso. Para que efetivamente o amor de Deus não se separe de nós e que o Santo Espírito esteja connosco. Podemos, continuando a aproveitar o inventário e balanço, chegar a uma altura que é preciso fazer uma autoanálise. Será que temos algo a haver? Ainda estamos na área do haver. Normalmente, quando fazemos uma compra de uma mercadoria, muitos de nós viramos para o fornecedor e perguntamos: então, não há um desconto? Você não faz um bónus? Então, eu levo tanto X quantidade, podia fazer um desconto, podia fazer um bónus. Pelo menos, ficar mais barato um bocadinho, que eu assim podia ter algum ganho, algum proveito. Provérbios 13, 13. O que despreza a palavra traz sobre si a destruição, mas o que teme o mandamento será galardoado. O ganho aqui, o bónus, é o galardão que nos espera, irmãos. Provérbios 13, 21 diz que o mal persegue os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. E nisto também há recompensa, também há galardão, este bónus, esta recompensa, este desconto. 1 Coríntios 3,8 diz-nos que, ora, uma coisa é o que planta e o que rega, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Para termos este bónus, para termos este desconto, ou seja, para termos este galardão, nós precisamos de, efetivamente, plantar, de regar, de fazer o nosso trabalho segundo a capacidade que Deus nos concede. E não digam que não temos, que não sabemos qual é o nosso dom. Não digam, por favor, irmãos. Não digam. Agora, podem pedir ajudas a nós, porque todos nós falamos entre nós e perguntar mesmo honestamente: o que é que achas, irmãos, que eu terei capacidade de fazer? O que achas? O que é que tu vês em mim que possa ser útil para a palavra do Senhor, para o corpo do Senhor? O que é que achas? Diz-me, dá-me, ajuda-me, para que eu encontre em mim próprio também o dom ou a capacidade para partilhar com vocês, para que assim a palavra do Senhor engrandeça. Na nossa vida, na tal área do deve haver, na área comercial, também é importante que a gente tenha um avalista, um fiador. Porque muitas das vezes queremos adquirir certo e determinado produto em que quem o vende só o vende se houver uma fiança, se houver um fiador. Sem isso não vende, sem isso não faz. Aquele, por exemplo, que esse fiador pode ser alguém que intercede por nós e diz: não, é de confiança, pode vender. Vende aqui é de confiança.
ou então fique de fiador por ele. Eu pago por ele. Eu pago essas dívidas. Romanos 8:34 diz-nos quem tem esse fiador, e nós sabemos quem é, de quem é que eu estou a falar, certamente, graças a Deus. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Este é o nosso fiador. Este é o nosso avalisto. Este é quem intercede por nós. Perante quem? Perante o Pai das Luzes, de onde vem toda a dádiva, toda a graça, todos os bens e misericórdia do Senhor Deus. Em Hebreus 7:25 diz-nos também: de tanto melhor pacto foi Jesus feito fiador. E na verdade aqueles que foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece para sempre, tem o seu sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. E este é o nosso fiador. É aquele que vive intercedendo para sempre por cada um de nós. Em Romanos 8:26 e 27 também nos fala de quem também intercede por nós, dizendo: do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Portanto, irmãos, insolvência não é uma coisa nova. Agora se fala porque trocaram o termo de insolvência por falência. E agora é moda. Vão trocando muitas coisas. Agora trocam um nome muito novo a muitas situações que antigamente nós conhecíamos. Eu, por acaso, ainda estive com ideias de fazer uma resenha, mas deixarei isso para outra altura. Os irmãos podem ver a mudança de tantos nomes para dizer a mesma coisa. E o orgulho do homem é de tal maneira que agora utilizam nomes pomposos para dizer coisas tão simples. Neste aspecto, os cristãos já há muito tomaram conhecimento de que eram todos insolventes, mas aceitaram o dom de Jesus. Todos nós, irmãos, tomamos conhecimento que não há um justo nenhum sequer. Nenhum de nós é justo nem um sequer, a não ser graças ao Senhor Jesus. Necessário era nascer de novo, e nós nascemos de novo. E quem não nasceu de novo, esta é a oportunidade de nascer de novo. Porque hoje o Senhor chama a todos que efetivamente cheguem até eles, se convertam ao Senhor e entreguem as suas vidas a ser. Hoje, como novas criaturas, como filhos de Deus, como co-herdeiros de Jesus Cristo, temos o dever e a obrigação de oferecer sacrifícios, porque também na vida os fazemos. Mas estes sacrifícios são sacrifícios diferentes. São sacrifícios espirituais aceitáveis ao Senhor. E então nos diz Pedro, em 1 Pedro 2:1, diz-nos, entre outras coisas, diz-nos: deixando, pois, toda a malícia, todo o engano, e fingimentos, e invejas, e toda a maledicência, desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de que por ele crescedes para a salvação. Se é que já provastes que o Senhor é bom. E chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita, preciosa. Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. E nos acrescenta esta passagem bíblica, logo de 2 versículos que nós gostamos de ler, mas que devemos ler com a responsabilidade que isto importa e que estas palavras traduzem, que é: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ou seja, nos tirou da insolvência, para que um dia, a cada um de nós, o Senhor nosso Deus, nos conceder o resultado da nossa atividade. E, por amor, aceitarmos na sua presença, graças ao Senhor Jesus Cristo. Vós que outrora não erais povo, e agora sois de Deus, vós que não tinhas alcançado misericórdia, e agora temos alcançado. Sabemos duas, para terminar, já está na hora,
E duas coisas, irmãos. Nós sabemos isso. Mas precisamos que isto seja sincero, que seja verdadeiro e que seja usual no dia a dia. Na oração que Jesus ensinou, temos aquele versículo que nos fala: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. Na gíria comercial também há dívidas. Mas estas dívidas são dívidas espirituais. E nós precisamos, efetivamente, de perdoar para que Deus nos perdoe. Cuidado, porque precisamos ser sinceros. E isto porquê, irmãos? Porque há um livro, digamos, há um livro que nós não vemos. Nós não vemos nada que ali está. Não é um livro físico, material, mas há um livro. Assim como em contabilidade nós temos uma escrita selada, está selada e carimbada, para que se seja escriturado todo o deve haver, toda a nossa existência, tudo o que nós temos, quer na conta bancária, quer na nossa mercadoria, quer no nosso armazém, ou seja, no nosso coração, aquilo que falamos, aquilo que dizemos e aquilo que possuímos e que temos reservado, há um livro. E esse livro vai ser aberto um dia, irmãos. E eu quero que vocês lá estejam. Eu também quero lá estar. Irmãos, tendo cuidado. E cada um, a cada dia, a cada instante, conforme também nos exorta a palavra do Senhor, cada um faça, antes de dormir, faça a sua análise, peça a misericórdia de Deus, peça a sua bênção, o seu amparo e proteção. Apocalipse 21, 27 diz: e não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Espero ver-vos lá, que o Senhor permita nós encontrarmos nesse dia inscritos no livro da vida e possamos agradecer ao Senhor nosso Deus em conjunto, com uma só voz. Obrigado pela vossa atenção.